tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, trazendo aqui a disciplina de ciências. No nosso hashtag Estude em Casa, o conteúdo é sobre teia alimentar. Vamos falar de seres decompositores, ecologia, ecossistema e a teia alimentar. Vamos iniciar então. O que são seres decompositores, né? Os decompositores são os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. Os decompositores são representados pelos fungos, bactérias e alguns protozoários. A decomposição é o resultado da ação dos decompositores. Nessas imagens nós temos aqui uma laranja e um cogumelo aqui entre as folhagens. Então aqui já está acontecendo a decomposição, né, daqui desta fruta e aqui no solo, né? Aqui alguma coisa que apodreceu e aqui o cogumelo é a decomposição. Então, o processo de decomposição consiste na desintegração da matéria orgânica morta, que são corpos mortos, partes removidas do corpo e fezes, realizada por agentes físicos e biológicos. Durante a decomposição, as moléculas orgânicas complexas são degradadas e transformadas em dióxido de carbono, água e nutrientes inorgânicos. Então nós temos aqui a imagem de uma maçã se decompondo, aqui através de fungos, e aqui nós temos uma imagem de decomposição através de bactérias. Então aqui nós iniciamos o nosso entendimento também sobre ecologia. A ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo. Dessa forma, a ecologia é o estudo da casa, ou seja, do ambiente das interrelações dos organismos no meio físico. Então nós temos uma imagem aqui justamente representando essa ecologia, né? Que é a interação entre os seres vivos com o meio ambiente. Interação entre os seres vivos e o ambiente em que vive, essa relação aqui. Pessoas no meio do meio ambiente, relacionando-se entre pessoas, a cidade, o ar, o sol. Temos aqui também a parte da água, né? A relação de pessoas na água, dos seres vivos. Então essa interação aqui dos seres vivos no ambiente em que vivem é o que nós chamamos de ecologia. E o ecossistema? O ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. O termo ecossistema é originado à união das palavras oikos e sistema, ou seja, tem como significado o sistema da casa. Ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Nós temos aqui uma imagem, né, desses conjuntos de organismos vivos, animais, as plantas, a água, o solo, o ar. Então, esse conjunto de organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos é o que nós chamamos de ecossistema. E aqui nós temos duas imagens representando tipos de ecossistemas. Nós temos o ecossistema terrestre, representado aqui nessa imagem, né, nesse conjunto de organismos, de seres vivos, né, na Terra. E temos o ecossistema aquático, que também são esse conjunto de organismos vivos dentro da água. E agora a gente fala um pouco sobre teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares,
mais complexas que se entrecruzam na natureza e extrapolarem as possibilidades definidas pelo conceito de cadeia alimentar. Assim, elas refletem melhor as relações tróficas entre os produtores, consumidores e decompositores. Nós temos aqui uma imagem desta teia alimentar. Então, nós temos aqui, por exemplo, as plantas, flores, sementes e frutos, que essa seta, quando ela parte, significa dizer que as plantas são alimentos de animais consumidores, né? A planta está aqui, então veja que o rato se alimenta de planta, gafanhoto, coelho, tartaruga, caititu, tá certo? E assim sucessivamente vocês observam que esses outros animais, esses seres vivos, também são alimentos de outros seres vivos. Como por exemplo, o rato é alimento do sapo, o rato é alimento do gavião, né? Vamos aqui no gafanhoto. O gafanhoto é alimento do sapo, é alimento da andorinha, é alimento do escorpião, é alimento da andorinha. Vamos aqui no coelho. O coelho é alimento para raposa, é alimento para onça. A tartaruga é alimento para onça. Vamos aqui na andorinha. A andorinha é alimento para o gavião. Tá? Então, essa relação aqui nós chamamos de teia alimentar. Essa teia que é chamada mais complexas, né? Os seres vivos se alimentando de outros seres vivos. Então, nesse assunto, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que são produtores, consumidores e decompositores. Então, vamos aqui nos produtores. São chamados de autótrofos, pois são capazes de produzir seu próprio alimento, como é o caso das plantas e algas. Então, nesse entendimento, só as plantas e algas são chamados de seres vivos produtores, porque produzem o seu próprio alimento. E os consumidores são chamados de heterótrofos, e são seres que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente dos produtores, ou seja, são herbívoros, como exemplo o coelho e a vaca, porque eles são consumidores secundários, aqui no caso consumidores primários, porque eles vão consumir dos produtores, né? Os consumidores secundários são os que se alimentam dos herbívoros, são os carnívoros, como por exemplo a cobra e o gambá. E os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos secundários e assim sucessivamente, como por exemplo a onça. O que aqui está dizendo nos seres vivos consumidores que um ser vivo é alimento de outro, e assim essa cadeia alimentar ela se transforma na teia alimentar, porque um alimento depende de outro, ou seja, um ser vivo depende de outro para poder sobreviver. E aqui a gente tem essa atividade para que vocês possam fixar o conhecimento da aula de hoje. Vocês vão até o livro didático da página 42 a 49. Então lá vocês vão definir o que é ecologia, vai definir o que é ecossistema, e nesta questão vocês vão dar um exemplo de uma cadeia alimentar. Vocês vão tirar da teia alimentar e construir a sua cadeia alimentar, envolvendo no mínimo, né? Aqui é para ser dito 3 animais, no mínimo 3 animais. Então vamos voltar aqui para dar o exemplo. Pronto. Vocês têm aqui uma teia alimentar. Quando eu digo que vocês vão montar uma cadeia alimentar, é como, por exemplo, vocês vão dizer que o tatu, que está aqui, né? Nesse caso, vamos pegar aqui do tatu. Vocês podem dizer que a madeira é alimento para o cupim e o cupim é alimento para o tatu. Um outro exemplo aqui envolvendo a onça. Pronto. Vocês podem dizer que a galinha é alimento do gambá, que o gambá é alimento para a onça, indicando a seta nesse sentido.
Então vocês podem fazer no mínimo com 3 animais, podendo ter mais, tá certo? Então vocês vão realizar essa atividade. E aí vocês vão também na quarta questão, vão fazer aqui essa experiência, tá? No livro didático, na página 43, vocês vão fazer essa experiência do pão, uma fatia de pão e de uma laranja. Vocês vão ler aqui as instruções bem direitinho com calma, tá lá no livro, tá certo? Na página 43. E vocês vão fazer essa experiência de colocar o pão de fatia, pode ser um outro pedaço de pão. Vocês podem pegar um pão de padaria e fazer uma fatia, só um pedaço. Vocês vão colocar dentro de um saco plástico. Aí vocês vão colocar umas 20 gotinhas de água dentro e vocês vão amarrar esse saquinho aqui, ó. Ele vai dar dica de como vocês vão fazer. E vocês vão guardar, deixar num local de 8 a 10 dias. Aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. Essa questão aqui, ela é uma experiência bastante interessante porque vai falar dos decompositores, tá certo? Aqui, ó, questão 5. Não esquecer de responder essa questão. E a nossa fonte para resolver estas questões está no livro didático Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano. Está aqui o nosso livro, nas páginas 42 até a 51, tá certo? Terminando aqui a nossa aula, deixo um recadinho para todos vocês. Hashtag Fique em Casa.